Bom, eu comentava aqui, antes do início do nosso De Tudo Um Pouco 88, não 89, como eu escrevi na pauta, peço desculpa aos senhores, que eu sou um paraíba muito esperto, né? Que eu só me cerco de gente boa, né? Nós temos aqui o Vitor, né? Que agora é uma commodity, né? Já teve um alto cargo de executivo e agora é uma commodity sendo transacionado aí. O senhor Marcelo Gutermann, que dispensa apresentações, vez ou outra, compartilha o seu brilhantismo nas páginas do Estado de São Paulo, trabalha no mercado financeiro, área de análise, uma visão muito perspicaz do mundo. O nosso Cleveland Prates, o nosso comunista neoliberal, que ocupa as páginas da Folha de São Paulo. O senhor Rodrigo de Losso, que não satisfeito e nos engrandecer com seus artigos no Valor Econômico, nessa semana participou, a convite do ministro Tarcísio, de um painel no Ministério da Infraestrutura. Bom, Rodrigão, antes da gente começar, fala um pouquinho aí sobre qual foi o tema aí, um breve resumo da sua brilhante participação, que, aliás, eu assisti, está de parabéns. Um dos grandes dificuldades de se estruturar projetos de infraestrutura, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, né? A necessidade de capital que esses projetos requerem para financiamento e tudo mais. Então, nós vamos falar sobre Project Finance, né? Cujo conceito de Project Finance é você usar o próprio contrato para garantir o pagamento do fluxo da dívida, né? Que isso tem. Mas tem uma série de implicações com relação à garantia, custo mesmo, né? Então, nós vamos discutir formas de você ampliar esse mercado, baratear esse custo da dívida, que acaba onerando até o consumidor final, e, enfim, achar alternativas e tudo mais. O Brasil ainda está caminhando ainda é incipiente nesse mercado, né? O mercado tem muito a se desenvolver. Então foi uma discussão para trocar ideias, para saber o que pode ser feito, né? As implicações. Rodrigo, para comprovar que eu assisti o vídeo, o poder concedente tem que amadurecer no exercício do seu papel, né? Foi o que eu falei, porque é verdade mesmo, né? A despeito do bom nível dos técnicos do poder concedente, a verdade é que eles trabalham no governo, né? E não no mercado. Então, tem instrumentos de dívida que eles desconhecem, implicações que eles desconhecem e tudo mais. Então, o que eu falei lá, o meu discurso, que é um discurso da minha experiência, né, com esse tipo de coisa, é que nós precisamos educar, nós precisamos divulgar o mercado financeiro, como ele pode mitigar risco, né, oferecer formas de financiamento mais baratas e tudo mais. Então, assim, às vezes, alguns interesses se sobrepõem. Então, uma das coisas que eu falei, que é uma verdade mesmo, então, às vezes tem, por exemplo, né, só para dar um exemplo que é importante, né, você tem que fazer o reajuste da tarifa de ônibus. Você tem que fazer esse reajuste. Então, quando um prefeito não faz esse reajuste, ele adia o reajuste da tarifa de ônibus, porque por quaisquer questões, inclusive políticas, ele está dando um péssimo sinal para os investidores desses negócios e, consequentemente, esses investidores vão requerer uma taxa de retorno maior do que requereriam caso não tivesse sido suspenso esse reajuste. Então, às vezes, isso precisa ser pensado. E os prefeitos, em geral, eles não têm a noção de como a sua decisão local gera uma repercussão global em nível, né, uma repercussão na economia em relação a isso. Porque quando os investidores, né, de transporte coletivo, eles observam que existe uma frequência grande de não ter reajuste nas datas que foram avançadas no contrato, eles passam a requerer uma taxa de retorno maior para compensar o risco que eles estão correndo. Esse é só um exemplo que é muito comum, né? Eu achei o conteúdo excelente, tá no seu mural, e eu vou tomar liberdade até de colar o link na descrição do nosso vídeo aqui,
para que quem assista o nosso vídeo, sabendo sobre o tema, também possa, através da descrição do nosso vídeo, entrar lá no tema. Bom, a gente Não, perdeu. foi muito legal, cara. Teve muita Foi coisa muito legal, achei mesmo, assim... é sempre bom para aprender, porque tem muita coisa lá que eu não conhecia e tal, né? Então a introdução lá do secretário Marcelo é muito importante para contar para a gente o que tem sido feito na área pela União, né? Em termos Marcelo Trouxa, salvo uma exceção aí, um ou outro, nasceu morto, né, Xará? Opa. Marcelo... Bom, meus amigos, vamos começar aqui o nosso bate-papo, tentar colocar alguma ordem, que é a seguinte, né? Nessa semana, a gente viu aí a junta militar, olha só que ato falho, né? Ato falho. Ato falho. Nós vimos lá os ministros Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes, né, representando o TSE, falando do acordo que eles fizeram com as plataformas, né? Exceção feita... Foi o Barroso. O Fachin sim, estavam juntos, né? O Barroso Verdade. é o atual presidente do TSE e o Alexandre de Moraes será o próximo. Uhum. E eles falavam ali, né, do convênio, se é que a gente pode chamar assim, né, do TSE com as plataformas, no sentido e a preocupação, olha só, puxa vida, que conforto, hein, que alívio, hein, né, de nos protegerem, né, contra eventuais notícias falsas, né. E ali, sim, um bom cineasta conseguiria algumas tomadas e com alguns efeitos de edição transformar aquilo no que seria, a meu ver, uma manifestação do Ministério da Verdade, né? Porque eu fico pensando, será que de fato eu preciso desse poder para me dizer aquilo que é verdade ou não, o que eu posso ver, ouvir ou não, né? Será que é tão mais seguro esse mundo que tentam me oferecer? Porque essa semana mesmo a gente vai falar um pouco disso, né, da viagem do presidente para a Rússia, né? Muitas coisas que foram postadas a título de brincadeira, sendo desmentidas como se tivessem sido ditas de forma séria. Eu queria a impressão, Xará, e aí? O TSE é o nosso Ministério da Verdade? Podemos dormir tranquilos que estamos protegidos? Eu coloquei um post como piada, né? Porque é piada, né? Na verdade, eu fico imaginando os executivos dessas redes sociais nos bastidores, dentro das suas empresas, o que os caras devem ridicularizar toda essa situação, porque não é possível, né? Tudo bem, você vai colocar lá uma tarja. Toda vez que eu escrevo alguma coisa sobre a pandemia ou sobre eleições, aparece lá no Facebook um aviso, olha, para mais informações. Ok, tá bom, não vou, isso não prejudica. Agora, de fato, é uma tentativa tosca de controlar o incontrolável, né? Isso eu já também escrevi. Quer dizer, digamos que o Telegram não seja mais permitido. Pô, sério, você faz qualquer outro aplicativo, em 24 horas está no ar e junta todo mundo e pronto. Sei lá, para mim é um negócio meio inútil. Eu tenho uma sensação que eles, algum dia, eles vão querer proibir a conversa de bar, né? Porque como ela não pode ser monitorada, né? O que me assusta um pouco, e aí eu vou perguntar para o Rodrigo, esses dias eu vi o Barroso dizendo numa entrevista, por acidente, né? Porque não perco muito tempo mais vendo, né? Que, se for o caso, bloqueia o Telegram. E, por exemplo, a nossa empresa usa o Telegram para se comunicar com seus clientes, assim como outras tantas empresas. Eu fico pensando assim na um pouco tato, na pouca preocupação que esses homens têm das consequências das ações que eles podem tomar. Então fala de suspender o Telegram como se nenhuma empresa, como se não tivesse consequência nenhuma. Rodrigão, acho que esse problema que você havia comentado sobre a necessidade das pessoas de governo estarem mais up-to-date, né, com o que há de mais moderno no mercado, parece que não é um mal só do poder executivo, né? Acho que no judiciário também, parece que os ministros não têm muita noção das consequências dos seus atos, né? Não sei. É porque, assim, no caso específico aí dos ministros, eles estão preocupados eles têm uma preocupação, é uma preocupação muito importante. E por isso que eles querem... uma preocupação... Cara, é foco, eles têm foco.
Foco. Sabe? Foco. Qual que é o foco? Impedir a reeleição do Bolsonaro. Esse é o foco. O resto é detalhe. Foco. Então, se o Telegram vai ajudar a reeleição do Bolsonaro, vamos suspender o Telegram. Pronto. É simples. Não é uma questão de saber se é bom, se é ruim, se vai ter consequência. Não, é foco. Tem que ter foco. Senão não dá para passar por cima e ganhar, né? Como é que vai ganhar? Se precisa impedir. Então, eu acho até parece ser uma leitura meio tosca, né? Porque o Telegram é agnóstico, ele está à disposição de qualquer grupo, porque exatamente o Bolsonaro é o único beneficiário, porque na verdade a gente sabe por quê, né? Porque o cara conseguiu usar de maneira eficiente em 2018. Eu não sei se vai usar agora ou se outros grupos também não vão usar agora. Enfim, é que é um instrumento agnóstico, você não tem... Por quê? Não, mas espera aí, Marcelo, não é esse o ponto. O ponto é que pelo que eu entendi, né, em 2018 ele usou outras redes sociais. Então, antecipando que essas outras redes sociais iam sentar com... Michel Temer vibra! Sentar com os donos do TSE, né? E que, evidentemente, iam impedir ele de se utilizar dessas redes novamente, ele foi para o Telegram. E aí, né? E aí é isso. Tudo bem, mas eu não vejo como o WhatsApp o WhatsApp continua sendo usado. A gente continua trocando mensagem. Tudo bem, o WhatsApp ele limitou o número de vezes que você pode de uma só vez repassar mensagens, tal, o que dificulta um pouco, mas só um pouco. É um pouquinho, não é nada do outro mundo. Você continua podendo usar o WhatsApp. Eu duvido, eu não consigo ver como o WhatsApp, Facebook, tudo bem. Facebook você consegue lá, tem lá os sensores, né, que vão... você está ganchado, essa mensagem aqui não pode e tal. Legal. Agora o WhatsApp não. O que o WhatsApp vai fazer? Vão chegar no ponto de querer proibir a conversa do boteco de hora. E sabe o que me assusta? Exato. Que assim, eu não acompanho noticiário americano, por exemplo, ou noticiário alemão, ou noticiário inglês, mas eu arrisco dizer que se eu tivesse algumas fichinhas, eu apostaria mais da metade delas, sem achar que estou correndo muito risco de errar, que os magistrados desses países que eu mencionei são um pouco mais discretos que o nosso. Porque veja só, se você pegar algumas declarações do Barroso, atual ministro do TSE, porque veja só, o presidente falar de um ministro do TSE me parece extremamente deselegante, me parece inadequado para o cargo. Então, não há que se contemporizar com isso. Mas a contrapartida, a meu ver, é pior ainda. Porque, veja só, o presidente não tem papel de julgador, ele é um ator político. Não deveria se manifestar assim em relação a um membro do órgão e muito menos ao órgão em geral, pensando na institucionalidade do país. Agora, você pegar o atual presidente do TSE e ver as manifestações dele em relação ao presidente, a quem não tem civilidade, que eu acho que ele tem todo o direito de pensar e ter a opinião que ele bem quiser, mas investido do seu papel de ministro do TSE, para que eles usam aquela capinha? Qual o sentido daquela capinha ali? Né? Aquela capinha que eles usam não é a pessoa que está ali, é o ministro investido daquela autoridade. Então, essas manifestações desses ministros sobre qualquer tema, e em particular sobre um candidato importante, a meu ver, já desqualifica o cara para um papel que ele tem que ocupar, entendeu? Então, assim, realmente é uma coisa que eu não consigo entender. Assim, a falta de... Eles não têm nenhuma preocupação, né? Eles não se sentem mal. Como eles se sentem absolutamente à vontade de opinarem em processos os quais eles deveriam tentar manter algum nível de imparcialidade. Eu não sei se o Vitor está nos ouvindo. Estou assim, estou sem vídeo porque o vídeo vai ficar um pouco ruim, eu pareço uma entidade. Como se fosse uma sessão paranormal. É verdade, é melhor apagar. Eu vou tirar o vídeo aqui. Mas então... O que você acha do nosso Ministério da Verdade?
Não, vergonha, uma vergonha isso que você falou, assim, eles têm uma atuação, são todos pavões, a maioria deles, né? Gostam de aparecer, dão pitaco em tudo, falam sobre tudo, se acham os semideuses. Eu acho que existe uma parte dessa situação que é decorrente do uso excessivo, né? Os partidos que usam o STF para tudo, e aí, de repente, no vácuo de poder, eles acabam prevalecendo, né? Então, se tem essa situação que eles acabam sendo chamados a opinar para qualquer coisa, você tem a Constituição, que é um livro, e que permite mil e uma interpretações, então eles se metem até em briga de galo. Agora, você tem um outro lado, que assim, eles fazem gato-sapato e ninguém diz nada, né? Essa é dentro de uma bolha, mas você não vê a imprensa falar assim, meu, isso não pode, o ministro não pode fazer isso, ele não pode emitir uma opinião dessa, ele não pode não se declarar impedido, é uma pouca vergonha. Então você não vê também, de maneira muito ruidosa, a sociedade cobrando de forma veemente um bom comportamento dessa turma. Alguém é capaz de falar, outro dia cruzou, emitiu lá todo um parecer, foi outro dia não, faz um tempo lá, sobre a mesada do Toffoli, não sei se você lembra, isso cai no vácuo, ninguém liga. O Gilmar atua como empresário da educação, organiza eventos, chama os colegas, ou seja, ele paga os colegas para darem palestras, é tudo bem. Então, assim, é uma pouca vergonha, né, no final. E ninguém se manifesta. Então, beleza. Porque Nós estamos aqui porque o STF tem poder discricionário sobre a sua vida. Então, eu acho que a omissão da sociedade cobra seu preço, né? E agora, a minha impressão é que essa presença, essa onipresença do STF, ela aumentou muito de uns 20 anos para cá. Eu não lembro de que era assim na virada do século. Então, eu não sei exatamente o que mudou. É verdade, isso aumentou a partir da primeira década. Sabe por que aumentou? Minha tese é a seguinte, televisionamento de julgamento. Então, eles viraram popstar. Foi bom, porque tornou mais transparente, mas a contrapartida foi que eles se tornaram protagonistas do processo político. A maior prova disso que a gente fala o nome dos 11 ministros do STF, não fala a escalação da seleção brasileira. Porra, fácil. Você fala fácil os 11 ministros, né? E eu concordo com o Xará, que é mais ou menos o efeito que a gente vê que acontece nos senadores quando eles sabem que uma CPI está sendo transmitida ao vivo, né? Mas eu acho que o Rodrigo apontou aí, para mim, algo que, assim, ninguém nunca vai assumir, mas os fatos falam por si, né? Existe claramente, né, uma articulação no sentido de tentar dificultar o máximo possível a vida do Bolsonaro nas eleições. Se eles entendem que o Telegram é um canal que, não estando tanto sobre a tutela do STF, pode ser ali que os seus apoiadores vão se organizar, vamos atrapalhar o Telegram. Então, realmente, é uma situação assim muito peculiar essa que o Bolsonaro vem enfrentando e a meu ver, eu acho que isso compromete, em alguma medida, a lisura do processo. Eu acho que, no final, isso vai depor contra os próprios ministros, porque eu não acho que, apesar de todo o esforço, eles serão capazes de mudar o resultado. Vão ter que ter muito peito, porque na época da eleição, né, se houver algum tipo dessas teorias conspiratórias, algum tipo de roubo, de manipulação de votos, eu acho que a população não vai aceitar isso. Posso estar enganado, mas enfim... Mas é assim, eles estão fazendo, só queria ter certeza. Hoje eu li, agora de pouco, eu não conferi se a notícia é verdadeira ou não, que o Carequinha lá tinha quebrado o sigilo do ajudante de ordens do Bolsonaro. É verdade, né? Então, eu vi uma notícia assim também, agora à tarde, eu passei boa parte da minha tarde em trânsito, né? Mas eu vi essa notícia por cima, mas eu não a vi a fundo. O fato é que é muito grave, né?
O fato é que é muito Eu grave. acho que é um fato grave. Muito grave, né? Se for verdade... Assim, acredito que é possível. Eu não consigo desacreditar. Ser possível, nós estamos no Brasil, né? Nós estamos em Tudo Pode Land. Tudo Pode Land, meu amigo, nada que me disserem que aconteceu... Já vão dizer e já vão falar assim, se o Moro podia, por que o Alexandre de Moraes não podia? É verdade? É verdade. É verdade. Eu acho que vão querer usar aí uma falsa jurisprudência, né? Só que o Moro tinha um processo, né? Exatamente, né? Exatamente, que não era ilegal. Mas é aquela história, num país onde o STF, que deveria ser o julgador, ele provoca o processo, ele é parte, ele acusa e julga, a gente também não pode dizer que, nossa, não podemos agir como se fossem virgens, né? Ah, meu Deus, que absurdo. Não, isso aí está cada dia mais, né? O STF está deixando de ser um palco onde deveria se preservar a Constituição para um picadeiro, né? Com todo respeito aí às pessoas que são ligadas diretamente ao mundo circense, né? Pelo mau uso aí da expressão, mas um picadeiro de embates de interesses políticos, né? E não um lugar que deveria ser guardião da lei. Mas, bom, já que a gente chegou no ziriguidum aqui do TSE, falemos de eleições. Eu só discordo de um ponto que você falou. Qual? Que a população não vai fazer nada. A população o brasileiro é conformado com tudo. Esquece agora a população. A população não faz nada. Tivemos aquele espasmo em 2013, mas é isso. Eu acho que não deu, e que não deu em nada, né, também, Vitor? Não é nada. Não. Esquece isso aí. Isso é ruído em rede social, essas coisinhas, mas esquece. Mais ou menos, né? Vocês acham que, por exemplo, as manifestações em relação ao impeachment da Dilma, as pessoas terem ido às ruas, foi indiferente para o processo? Ou teve um peso? Teve um peso. Teve um peso, mas não foi isso que... Você acha que a Dilma cairia sem que as pessoas fossem às ruas? Não, é um conjunto da obra. Cairia. Não entendi. Ela tinha 10% de ótimo bom, ela tinha 70% de rejeição. Tudo bem, mas ela ter isso e as pessoas foram às ruas se manifestar. Eu acho que essa manifestação popular teve um peso, ela ecoou. Sim, é um dos componentes, né? A impopularidade, o que levou as pessoas às ruas foi a alta impopularidade dela. Se ela tivesse 40% de aprovação, a manifestação não teria a mesma densidade e você teria uma variável a menos para ela cair. Né? Mas ela tinha 10%, ela é odiada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando é que na história da nossa jovem democracia o resultado de uma eleição o seu resultado final foi questionado pela população? Nunca aconteceu isso, né? Alguém ter sido eleito e as pessoas saírem às ruas aos milhares contestando aquele resultado. Já aconteceu isso na nossa jovem democracia? Não. Eu tenho a sensação que se ao longo do processo for ficando evidenciado que existe um direcionamento, que existe uma influência, que está tendo ali uma armação, eu acho que haverá um sentimento majoritário na população, se o resultado da eleição não for a expressão da sua vontade legítima, das pessoas tomarem as ruas. Posso estar e espero estar enganado, porque se isso acontecer, é sinal que, sim, a gente tem que ver que a nossa democracia vem sendo atacada, né? O PT comprava deputados, hoje mesmo muita gente atribui ao próprio Bolsonaro manter uma base através das emendas secretas. Eu não sei o quão isso procede ou não, mas o STF vem extrapolando do seu papel, então a democracia vem sendo machucada. Eu não duvido que os caras possam tentar um golpe como esse, porque a gente está vendo. Cara, nós vamos ter como candidato à presidência da República um cara notória e indiscutivelmente responsável por um esquema de corrupção bilionário. O Lula não é inocente. O Lula, a Suprema Corte do país se reuniu para reverter uma sentença, não é porque ele é inocente, porque não foi discutido o mérito da inocência dele. Porque quando isso foi discutido, foi claramente determinado culpado. Foi uma filigrana jurídica ali que o pessoal encontrou para julgar uma parcialidade do juiz para invalidar um processo que foi ratificado em 2 instâncias a culpabilidade. Então, a gente tem literalmente hoje um candidato que é um corrupto notório. Então, eu não duvido de nada, não. E se acontecer alguma coisa assim, eu acho que a população se manifesta.
Vamos ver. Não, mas veja, não vai se manifestar. Já aconteceu. Assim, eles liberaram o Lula para se candidatar e não sentaram o Lula. Num país sério, o Lula ou ele estaria preso, ou, na melhor das hipóteses, ele estaria numa condicional e certamente inelegível. Um país sério. Aqui não é um país sério. Em nenhum momento ele foi inocentado no mérito. Foi uma filigrama. E esse cara vai ser candidato. E todo mundo acha normal. Assim, você acha que a população vai falar alguma coisa? Não vai falar nada. Eu não duvido que o STF esteja enviesado, né, por questões de gosto pessoal. Mas se Eu não sei se é bem gosto pessoal, porque quando eu penso no Lula, eu penso no Pablo Escobar. Né? O Lula é o Pablo Escobar do Brasil. Aqui eu estou falando no sentido da perseguição do Bolsonaro, que também acontece. Alguns caras lá, claramente, eles odeiam o Bolsonaro. Sim. Mas, e tudo bem, ninguém vai fazer nada. Não existe um contraponto ao STF. Eles fazem gato sapato. Eles fazem o que quiserem. Não existe ninguém aciona o freio. O Senado não aciona, o próprio Executivo rosna, mas também faz seus acertos lá por trás, né? Flávio Bolsonaro e tudo. E a vida que segue. Eu não compartilho assim, do seu otimismo. Acho que pode acontecer, não vai acontecer nada. O STF faz isso, faz aquilo, e boa, são semideuses. Bom, então vamos torcer para o resultado da eleição ser aquele mesmo que seja a realidade da expressão da vontade da maioria da população. Vamos torcer. Bom, já que a gente está falando de eleição, o Lula e o Alckmin tinham dado match no Tinder, né? Aí parece que saíram para tomar um café e agora parece que está pegando no peitinho já, né? Que isso? Mas eu acho que é por causa do horário permite, né? E também pela própria posição do Alckmin, né? Eu acho que, de certa maneira, eu fui até um pouco generoso com ele, porque, a meu ver, a coisa está muito mais avançada, vamos dizer assim. A pergunta que não quer calar o que deu na cabeça do Alckmin? Qual é o ganho eleitoral? O Lula teria um ganho, porque eu tenho a sensação que para o Alckmin ele só vai perder voto. Para a grande maioria do eleitorado do Alckmin, especialmente falando do interior de São Paulo, né, que seria seu reduto eleitoral, eu acho que tem muita gente muito decepcionada com ele. O Lula tem algum ganho eleitoral trazendo o Alckmin para sua chapa? Ou, no caso, é apenas um verniz para não parecer tão radical como ele é? Como o Xará sempre fala que a Faria Lima está encontrando um jeito aí de dar uma maquiada no Lula, eu vou começar pelo meu Xará. Então, é isso, o Alckmin serve para dar aquele verniz. Inclusive, a grande dificuldade do Lula é convencer o PT. Né? Se você observar os tweets do Lula, todos eles são direcionados para a turma dele, no que se refere ao Alckmin, para convencer a turma dele de que, política é isso, a gente precisa ampliar, tal. Essa é a dificuldade do Lula, é convencer a turma dele, porque de resto, quem não é da turma dele está olhando para isso e está falando, o Alckmin vai servir como um contraponto, sei lá, qualquer história que cada um quer acreditar, né? Inclusive, hoje tem uma reportagem no Valor interessante, né? Os gestores que não estão decepcionados com o Bolsonaro e tal, e lá, às tantas, tem um cara que fala, o Lula chamou o Alckmin para a órbita dele, e o investidor estrangeiro está olhando isso e tá pensando, bom, o cara vai caminhar para o centro, porque o cara está lá a 10 mil quilômetros de distância, né? Então, a história que ele sabe é que o Alckmin, era do CEM, PSDB e tal, e agora está na mesma chapa. Então, e aquela caixinha de dinheiro dele, ele tem que escolher entre o Putin, o Erdogan, a África do Sul e o Brasil. Ele acha que o Brasil é até legal. Lula, né, primeiro mandato, e ainda mais vai colocar o Alckmin junto, tudo de bom. E aí o cara termina dizendo, cada um acredita no que quer, né, mais ou menos isso. Então, cada um acredita no que quer. O Lula fez um movimento de mestre, não tem dúvida. Politicamente falando, para o Lula, se ele conseguir convencer a turma dele, e vai conseguir, porque ele é o capo, né?
é de mestre. Para o Alckmin, a gente já conversou sobre isso, ele enterra a carreira política dele, na esperança de ser eleito vice-presidente, que é o máximo topo da carreira política dele, e é isso. Não, ele quer ser eleito, ele quer virar presidente, né? Bom, enfim, aquela coisa. Nossa, como vocês são maldosos. Vocês acham que ele está fazendo uma torcida? É porque, assim, ele conseguiu virar governador assim, né? Então ele pode ser, ele está apostando, ele está dizendo, se eu já consegui uma vez, talvez eu consiga. Você está chamando o Alckmin de urubu? Não. Que ele sente um cheirinho assim? Não, eu tô mencionando fatos. Fatos. Pensa, você tem a primeira eleição do Lula, aí ele está com 76. A reeleição dele vai acontecer quando ele tiver 80. Estou aqui extrapolando, achando que ele já está eleito e que vai ser reeleito. Com 80, o Alckmin já pode sonhar em ser presidente sendo vice. Eu acho que é uma história. Eu acho que pode ser antes. Ainda bem que eu sou amigo de vocês, gostam de mim, eu sou amigo, né? Não, cara, assim, não, mas não, responde a minha pergunta primeiro para eu ficar mais tranquilo. Vocês me consideram amigo, né? Agora eu tô um pouco mais. Não, eu não sei se o Lula ganhou um vice. Ganhou um vice, né, na chapa dele. Eu não tenho certeza ainda. Mas uma coisa eu sei, ele já matou um candidato a governador de São Paulo. Se ele ganhou vice, eu não sei, mas que ele matou um candidato a governador de São Paulo, isso ele matou. Porque o Alckmin, eu acho que ele seria, não fosse esse movimento, um postulante com concretas chances de se eleger governador aqui em São Paulo. Dado o problema do Dória, né? Não sei, o Tarcísio me parece um cara muito qualificado, mas eu não sei se ele tem apelo eleitoral em São Paulo. Espero que sim, teria meu voto. Mas eu acho que uma coisa é certa, concordo com o Xará, foi uma atacada de mestre. Porque mesmo que o Alckmin não seja vice do Lula, ele já matou ele na disputa de São Paulo, que é o segundo orçamento do país, não é pouca coisa, né? O que você acha, Vitão? Eu acho que o Alckmin é a carta ao povo brasileiro de 2002 reestilizada. Ele não vai precisar escrever uma carta, apresenta o Alckmin ao mercado, e a carta está que é conservador comigo. De fato, ele mata o... Vitor, esse papel de carta, que cor teria? Seria meio esverdeada, clarinha, assim? É uma coisa meio verde avermelhada, sabe? Uma carta assim meio verde com vermelho. Chuchu com pimenta. Portuguesa de esportes. Assim, pimenta não. Alckmin não é pimenta. Mas agora... Não, eu estou dizendo a chapa, né? Considera que o Alckmin vai ser um vice que não vai lhe trazer problemas, dado o temperamento do governador, vai ser um vice cachorrinho, quem sabe um ministro da pesca. E assim, ele faz o que quiser no PT, então óbvio que os companheiros vão engolir, quem não gostar, azar, ele vai impor a sua vontade. Acho que é um negócio maluco do ponto de vista de reputação para o Alckmin. Realmente, eu não acho que vai ter peso eleitoral, sabe, para levar votos, mas eu acho que é uma jogada assim inexplicável do ponto de vista de reputação, inexplicável. E eu acho que ele conta com a intervenção divina para quem sabe repetir a história, né? Ele foi governador assim, quem sabe. Olha, eu vejo que nesse quinteto o único anjo de candura sou eu mesmo, viu? Porque é impressionante que vocês carregam no coração. Gente do céu, imaginar que o picolé de chuchu possa ter esse nível de maquiavelismo. Não é isso, você tem que imaginar, assim, vamos para os fatos, né? Pensando aí nos presidentes que nós tivemos, desde Tancredo? Desde o Tancredo, várias vezes o presidente não terminou o mandato, né? Então isso é uma 60% de hit rate. Normal. Estatisticamente, a amostra é pequena, mas a probabilidade é alta. Exatamente. Tancredo entrou vice, Collor entrou vice, FHC não, Lula não, Dilma entrou vice. De 5, 3 saíram. Realmente vocês estão fazendo... Acho que o Alckmin ouviu vocês. Tem que contar o Jango antes sim. Tá certo? Verdade. Teve outros, hein? Teve outros também.
Então, vice... Mas, assim, E o Aureliano, o Aureliano Chaves, ele não assumiu, mas ele foi determinante, né? Para que o candidato do governo lá, na época, o Paulo Maluf, não tivesse sucesso no colégio eleitoral, porque ele criou ali, né, dentro do próprio governo, vice do João Figueiredo, a Frente Liberal, né? Então, assim, vice conta no Brasil. Eu só queria mencionar aqui, só para concluir, eu acho, que eu tenho a impressão de que o Alckmin tem a mesma função do José Alencar, quando o José Alencar foi vice-presidente do Lula, que é decoração. Eles têm verniz, né? Eles têm em comum, parece que falta de cabelo, não é isso? É tipo aqueles pneus velhos do carro que você passa um pretinho e fica parecendo que é novo, né? Você dá uma melhorada na aparência, assim, né? O Alencar acho que não tinha cabelo, acho que o Alckmin também não tem. Então, assim, esse papel figurativo, decorativo no Palácio do Jaburu é legal, né? Olha, eu vou cometer uma maldade aqui e talvez possa vir a ser criticado por milhares das meia dúzia de pessoas que nos acompanham, porque você falou ali em decorativo. E eu vou lançar uma pergunta aqui. Esses dias no programa Pânico, o Moro disse, quero crer em tom jocoso, porque eu vi a imagem, ela foi cortada, não vi na sua íntegra, que o pessoal reclamava que a candidatura dele não estava decolando. Cara, eu espero que tenha sido de sacanagem mesmo, tomara. Mas que não era verdade, porque a campanha dele estava crescendo e finalmente ele havia chegado aos 3 dígitos, porque ele estava com 10,8 na pesquisa. Eu acho que ele falou isso em tom jocoso, mas como dias atrás ele falou que o mundo já havia abandonado os derivados de petróleo como combustível, eu fiquei pensando aonde, né? Mas enfim, a pergunta é: o Moro vai decolar, não vai decolar? É isso aí para pior? É isso aí para melhor? Vocês acham que tem alguma chance? O que você acha, Rodrigão? Eu acho que ele está... Eu acho que ele está tendo algumas lições sobre o mercado financeiro e aprendeu o que é basis point. Então, ele pode ter falado daí em termos de basis point, porque daí faz sentido. Você já pensou nisso? Você olha aí, tá vendo? Nesse né? coraçãozinho habita alguma generosidade. Só que é multiplicado por 10, não é multiplicado por 100, né? Mas, enfim, no caso do Moro, ele ainda não aprendeu a multiplicar por 100, ele ainda está na multiplicação por 10. Mas é normal, ele é advogado ainda, né? Ele tem uma formação que, às vezes, multiplicar por 100 é um pouco mais difícil. Se decola ou não, não sei, cara. Eu não sei. Sendo bem honesto, até o momento, é a única terceira via viável. Se vai decolar ou não, não sei dizer. Mas acho que não, mas é o que tem. E aí, Vitão? Eu já comentei, né, o que eu penso sobre isso. Acho que aqui é um teste sobre a personalidade dele. Se ele for mais inteligente e vaidoso, ele desiste. Vai concorrer aí ao Senado. Se ele for... Cortou um pouco, Vitor. Se ele for... Vitor? Inteligente, ele continua e vai tomar uma corda de 2 pontas. E não vai dar como viável eleitoralmente. Se ele fosse um candidato que não tivesse brigado com a ala bolsonarista, ele não teria essa rejeição, teria ser sim um candidato viável. Imagine o Moro sendo candidato, tendo saído de boa, né? O candidato do Bolsonaro, por exemplo. Teria 20% a mais. Aí ele teria competitividade. Não é o caso. Então, não vejo ele empacando. E ele não tem o cacuete político, né? Então, fica dando esses foros aí. Não que eles tenham grande relevância, mas quando começar a aumentar a exposição, pode ser que ele dê outros furos aí, né? Isso aí também é reflexo do aprendizado, né? O cara não é do métier, está se expondo agora. Por isso que, sim, se ele for mais inteligente e vaidoso, parte com a carreira na política, começando como senador. Aí, quem sabe lá na frente, ele é novo ainda, quem sabe lá na frente a maré não vire e ele se torne viável. Eu acredito que hoje não é. O que você acha, Xará? O Moro vai decolar ou ele vai afundar? Olha,
encostado na parede, eu diria que ele afunda. Acho que a chance dele afundar é maior do que ele decolar. Como é que é, Xará? Tem mais downside do que upside? Tem mais downside do que upside, acho. Chute. É por causa disso tudo, né? Ele tem rejeição dos dois lados, enfim, e não tá fácil, né? Existe quando você tem uma polarização, isso aconteceu em praticamente todas as eleições, né? Os polos, eles atraem, no final, voto útil. Então, é difícil você furar isso, né? Estou dizendo que seja impossível, mas é difícil, primeiro, que o incumbente não chegue ao segundo turno e que que o PT não chegue ao segundo turno. Então, putz, realmente, um tércio aí, né? Somente o imponderável. Somente o imponderável, como diz o Vitor. Exatamente. Olha só, em 1988, teve aquela eleição para prefeito. Vocês lembram? Acho que foi 88. Foi a Luiz Erundina. Eu ia citar outro exemplo do imponderável. Eleição para prefeito em Curitiba. Ela estava meio que decidida. Com o candidato do PMDB, o Maurício Fruit, pai do Gustavo Fruit. E aí, 12 dias antes da eleição, você tem 3 caras, acho que renunciando, e entra o Jaime Lerner. E ele ganhou a eleição, no primeiro turno de lavada, 12 dias antes. E foi a gestão que ele fez, foi muito consagrada. Então, assim, aquilo foi imponderável, foi um negócio que aconteceu há 12 dias da eleição. Só alguma coisa assim, sabe, para mudar o quadro. Ou a divina providência. Que também é um imponderável, né? É o imponderável. O imponderável mais a sabedoria divina. Tá na hora de Deus provar que é brasileiro, sinceramente. É muito papo. É verdade. É muita fama, mas assim, na hora do vamos ver, essas horas... Na hora do vamos ver, ele elege um papa argentino. Não dá, né? Tá na hora de mostrar que é brasileiro, cacete, não é? Eu tenho a sensação que realmente, assim... Você tá certíssimo. É a hora da verdade para Deus. É brasileiro ou não é? Então, vamos lá. Chama na chincha aí. Para mim, cada dia fica mais claro que aquela ligação que fizeram para o Guedes, fizeram para o Moro também. O Guedes, sem pretensões políticas e talvez com mais fibra moral, se manteve fiel ao presidente que o levou à posição de ministro, enquanto que ali, diante daquela circunstância, no auge daquela crise, eu acho que deram uma cantada no Moro e ele caiu na lábia de quem o cantou, tentou ferir de morte o governo, não conseguiu, mas tentou, atirou para matar, saiu atirando, atirou para matar, só que errou o alvo, né? E eu acho que imaginava ter um apoio popular maior, e eu acho que ele vai, e eu acho que assim, na minha opinião, é daí para baixo, ele só vai se desidratar, e ainda que ele fique nesse patamar, no segundo turno é aquela história, eu não vejo chance alguma, salvo o imponderável, né, como bem disse o Vitor, que esse segundo turno não seja entre o Bolsonaro e o candidato do PT, para muitos o Lula, eu não tenho tanta certeza assim, mas que será o candidato do PT, seja ele qual for. A maior prova é a votação que o Haddad teve, né? Ninguém pode dizer que elabore as razões pelas quais você acha que o divino corrupto não será. A minha tese é simples. Eu acho que o Lula ele não entrará numa eleição se em algum momento ele sentir que ele não vai ganhar essa eleição, porque eu acho que no momento que ele está da vida dele, ele não encerraria a carreira dele, a meu ver, com uma derrota. Então, mas ali... as evidências todas indicam que ele vai ganhar, né? Então, não teria esse motivo agora. Eu não sei que evidências são essas, porque... mas as mesmas pesquisas acertam... Eu acho que as pesquisas hoje, elas são fotografia de momento, mas como o Xará diz muito bem, é muito mais recall do que qualquer outra coisa. Hoje alguém entrou lá no meu Facebook e recuperou lá uma pesquisa lá em que dava o Lula e tal, ainda que naquela ocasião o Lula não tivesse uma popularidade baixa tanto quanto do presidente. Eu tenho a pesquisa Poder 360 já mostrou uma diminuição da diferença do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno. Assim, eu nem acho que a diferença seja tão grande.
Se você, de repente, considerar que pode ter um viés de metodologia e tal, tá dando diferença de 13 no segundo turno, né? Que ela seja de 8. O Lula vai deixar de se candidatar? Se estiver empatado, ele vai se candidatar. Ele talvez deixe se ele estiver tomando Se fosse essa fotografia de hoje, eu concordo com você, mas eu acho que mais próximo da eleição não será assim. Eu acho que tem uma chance razoável de talvez ter um primeiro turno mais apertado do que foi na primeira eleição, e um voto útil no segundo turno. Eu conheço muita gente que hoje jura de pé junto. Se o cara entrou no primeiro turno, ele é candidato no segundo, não pode desistir. Então, mas eu tenho a sensação que muita gente que hoje diz que não vai votar no Bolsonaro, que vai votar nulo, no segundo turno, prende a respiração, vota com nojinho, mas vota no Bolsonaro contra o PT. Eu acho que ainda existe um sentimento antipetista muito grande. Não, tudo bem, mas isso aí não faz com que o Lula deixe de ser candidato, entendeu? Eu acho que se o Lula perceber, e ele tem tino político para isso, para saber que ali na reta final ele não vai ganhar, eu acho que ele não vai entrar nessa bola dividida. Posso estar enganado, né? Eu acho que seria até bom o Lula ir perder, porque seria a condenação popular que os tribunais não foram capazes de dar, né? Entendeu? Então, acho que assim, né? Eu acho que teria até essa importância histórica de mostrar que o povo brasileiro, né, rechaçou um candidato que tentaram limpar através das mais nefastas manobras eleitorais. Mas não acho, sinceramente, não acho que o Moro tenha a menor chance. Eis o porquê eu acho que gastar energia desgastando o anticandidato petista, né? O anticandidato ao PT, por uma candidatura que eu não vejo a menor chance de decolar, eu acho que é dar um pouco de munição para o inimigo. Eu não deixo de ter senso crítico em relação ao Bolsonaro, acho que o governo dele está passivo de N críticas, mas eu não vou ficar assim, fragilizando esse candidato no primeiro turno, que eu vou votar no segundo, porque o meu voto tem um único norte. Foi por isso que eu votei no Aécio Neves, foi por isso que eu votei no Bolsonaro, e seguirá sendo assim. Meu voto sempre será contra o PT. Nada pode ser pior para o Brasil do que o PT, né? O Brasil, ele tem que estar sempre numa direção oposta à direção do PT para conseguir andar alguma coisa. Bom, nós falamos do Lula, nós falamos do Moro, seria justo nós falarmos de Bolsonaro, especialmente num momento como esse. O mundo vive uma tensão, a Rússia irá invadir a Ucrânia ou não, a OTAN está certo, transforma o mundo num mundo mais seguro, avançando em direção à Rússia, tensão, os mercados voláteis, e eis que nos céus do Brasil do céu azul anil, decola o anjo da paz, e cruzando os mares, ele chega à Rússia, e por esses simples gestos, inspira o líder Vladimir Putin, que ali anuncia para um mundo esperançoso que ele irá retirar parte das tropas, diminuindo um pouco a tensão. Finalmente, o Brasil está diante da possibilidade de um prêmio Nobel, exatamente um prêmio Nobel da Paz. Eu gostaria das considerações, começar aqui pelo senhor Rodrigo, me permitam. Rodrigo, temos um candidato ao Nobel da Paz? O presidente Bolsonaro pode ser chamado de anjo de luz? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Eu acho que as pessoas, elas têm uma certa má vontade com o presidente Bolsonaro desde sempre. Isso é evidente, isso pode ser comprovado, inclusive pela imprensa e tudo mais. Mas, assim, você sabe que ele deu uma declaração, né, dizendo até que foi uma coincidência que as tropas tivessem sido afastadas das fronteiras ucranianas, justamente pela intervenção dele. Foi só ele, né? Ele na humildade. Inclusive é importante fazer uma observação, me permita aqui, o antagonista noticiou algo muito, muito relevante, muito importante. Naquela foto ali, naquela sala onde se reuniam Vladimir Putin, Jair Bolsonaro e seus intérpretes, o único que não calçava um sapato social, que calçava um coturno, era Jair Bolsonaro. Informação importante para a elaboração da continuidade do seu raciocínio. É como se ele não usasse o mesmo calçado faz muito tempo, né? Se vocês tivessem observado mais os pés do Bolsonaro, teriam constatado que é sempre o mesmo calçado, inclusive, né? Não sei se ele troca solo ou não,
Mas voltando ao tema, ele foi até humilde, né? Ele foi até humilde ao dizer que tinha sido uma coincidência e tal. O que eu acho importante de ressaltar, nesse caso... A história lhe fará jus. Não mas assim, num mundo, né, num mundo em que se você pensar bem, os grandes super-heróis escassearam, mortos pela Covid, quem sabe, esse é um momento em que está surgindo um novo super-herói, um sujeito que, vamos dizer assim, para calar aqueles que o acusaram de genocida, no momento em que ele impede, né, que haja uma carnificina ali no coração da Europa. Então, assim, eu tenho certeza que a história far-lhe-á jus. Temer vibra. Far-lhe-á jus, e eu espero que a Academia Sueca também faça jus enquanto vivo, né? Porque se morrer não tem mais prêmio Nobel. Então, o Prêmio Nobel da Paz, por ter feito alguma coisa de fato... Aliás, só para fazer uma observação, às vezes você vê, né? O Prêmio Nobel da Paz já foi dado ao presidente Barack Obama, né? Por nada. Por nada, só dele ter soprado que ele ia ser presidente. Ele soprou, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, aqueles que fizeram algo de fato pela paz merecem muito mais a premiação. Então, é isso, não tenho o que dizer. Ele é meu candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Se não virar presidente de novo, pelo menos que ganhe o Prêmio Nobel. Ô Victor, né, o Mahatma Gandhi se notabilizou como um grande vulto da história por pregar uma revolução não violenta. Né? O mundo parecia estar na iminência de uma terceira guerra. Jair Bolsonaro, contra tudo e contra todos, muito criticado, não abriu mão de uma visita já agendada, deve ser obra divina, só pode ser, e foi lá. Para os observadores mais atentos, é fácil perceber que o protocolo fazia com que Vladimir Putin o esperasse exatamente no meio do enquadramento da câmera, no centro de um tapete. Ansioso pela presença do Anjo da Paz, o que a gente nota é que Vladimir Putin não se consegue conter, caminha na direção de Bolsonaro, inclusive querendo dar a mão tipo um high five, né? Exatamente porque há quem diga que em ligação anterior ao encontro, Jair Bolsonaro teria chamado Putin de Vlad. Você acha que podemos colocar Jair Bolsonaro no mesmo patamar de Mahatma Gandhi? Provavelmente, mas não foi anunciado em nenhum lugar o segredo dessa negociação. O Bolsonaro levou, parece que 10 caixas de leite condensado para a Rússia. E uma iguaria que eles não conheciam e que parece tornar aí a atividade humana mais doce, mais tranquila, mais suave. E depois que ele experimentou da iguaria, parece que imediatamente refletiu sobre o que estaria fazendo na Ucrânia. Parece que ele misturou leite condensado com vodka, ficou muito bom. Diz que deve dar uma boa mistura mesmo. Xará, deixa eu te falar uma coisa. Tô falando que ele tem um novo nome agora, é Mitovski. Mitovski, pode ser. Xará, é o seguinte, em visita à sede das Nações Unidas em Nova York, fazendo um passeio guiado, já pessoal, sabendo a resposta. Valeu, Vitão, obrigado pela presença. Até semana que vem. Aqui. Acho que eu perdi uns 15 minutos de conversa, mas deu para aproveitar. Valeu, um abraço. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Xará, quando eu estive em visita à sede das Nações Unidas em Nova York, fazendo um passeio guiado e já sabendo a resposta da pergunta que eu faria à guia, eu perguntei a ela se ela sabia o porquê do Brasil, todos os anos, ter o discurso inicial da Assembleia Geral da ONU, né? Repetindo o ato de Oswaldo Aranha, que, aliás, ajudou a fundar o Estado de Israel. Você diria que, para a diplomacia brasileira, né, Bolsonaro se equiparou a Oswaldo Aranha? Eu acho que ultrapassou, né? Porque Oswaldo Aranha pegou o mundo pós-guerra. O Bolsonaro evitou uma guerra. É muito mais, é verdade. É muito mais. Muito mais. Agora, sem brincadeira, a coisa... esse meme, né? Porque é um meme, né? É um grande meme. Surgiu, sabe-se lá de onde,
da turma mais babaca do bolsonarismo, que inventou essa meme? história, não partiu dele, né? Não dá quer dizer, dá a impressão que... Meme? Não é verdade? Não é Então, verdade? Como Cara, assim, meme? onde eu quero chegar? Quando o Lula disse que ele podia terminar com a guerra no Oriente Médio, com um papo, né? Ele e o... Ahmadinejad. na época, pois é, não, aqui nós vamos aqui, né? É só ter uma boa conversa, tal. Aquilo era um meme, mas foi o presidente que na Exatamente. época, que fez, né? Você não vê o Bolsonaro falando que vai terminar a guerra, não tem, Não, é o uma Lula bobagem, de um óbvio. egocentrismo, o Lula de um É uma egocentrismo, uma megalomania né? Um sem troço, né? louco. Então, assim, eu acho Vítima de engraçado, né? chacota na diplomacia internacional, inclusive. Pois é, negócio meio ridículo. Então, esse meme é um meme, gente. Desculpa aqui Cortar o barato, né? partir corações, né? Não vai rolar um prêmio Nobel da Paz. Mas não. O Bolsonaro tá cavaleira nesse assunto, porque inventaram, e assim, foi uma piada, né? Uma piada que teve, certamente, origem em algum babaca do bolsonarismo mais raiz, né? Mas o Lula fez exatamente a mesma coisa. Só que sério. Você sabe uma coisa que me assustou, assim, que num primeiro momento eu achei engraçado, mas depois me causou, assim, tentar entender, porque é assustador. O Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, colocou um meme lá, que tipo, a capa da revista Time, que o Bolsonaro... qualquer ser humano dotado de alguma capacidadezinha cognitiva, assim, não precisa ser muita coisa, né? Entendeu que aquilo ali era um meme. E a quantidade de órgãos de imprensa desmentindo, né? E com manchetes, questionado, Ricardo Salles diz que era brincadeira. Eu até fiz uma brincadeira no meu Facebook que eu escrevi, né, que uma agência de checagem havia desmentido a veracidade da foto em que o Bolsonaro parecia galopando uma girafa, né? Porque a coisa tá tão maluca que, assim, como é que as pessoas... Não, e aí entra uma desonestidade intelectual que é falsa a notícia que bolsonaristas atribuem de que Bolsonaro teria tido influência na... Quer dizer, tratando o que você está tratando como uma brincadeira, tratando como algo sério, como notícia ser desmentida. Aí eu fiquei, onde é que a gente vai parar? Quer dizer, tudo bem, vai. Não, eu entendo que os órgãos e os veículos de imprensa possam ter linhas editoriais, possam ter simpatias. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Lá você vê a Fox News muito mais à direita, a CNN mais à esquerda. Mas, cara, assim, será que esse pessoal não tem nenhum tipo de limite, assim? Será que eles não têm... Não fica com vergonha de desmentir um negócio de forma séria, em que claramente é um meme, é uma brincadeira? O que vocês acham? É foco. É aquilo que você estava falando? É foco em destruir, é foco, porque isso daí vira uma narrativa dizendo que foram os bolsonaristas que difundiram fake news e que por isso que o Telegram tem que ser censurado, tem que ser suspenso. Banido. É foco no... Cara, é impressionante. Assim, o objetivo é dificultar a comunicação. Então, tudo que você puder atribuir, verdadeiro ou falso, ao presidente e aos seus seguidores. E é isso, é foco. É foco. Bom, se o assunto era paz, agora nós vamos falar de discórdia. Discórdia não só no Canadá, mas imagine que aqui neste grupo também. O meu amigo Marcelo Guterman escreveu, como sempre, muito bem, defendendo muito bem as suas ideias, sobre essas manifestações que estão acontecendo lá no Canadá, né? Que ganharam um volume significativo e que, surpreendentemente, gerou reação do governo para muitos, assim, de forma exagerada, quase que tirânica. Xará, a pergunta que não quer calar: os caminhoneiros, eles são defensores da democracia no Canadá ou eles não passam de um bando de arruaceiros? As duas coisas. É que nem perguntar se o cara da MTST é arruaceiro ou é defensor da
enfim, da distribuição de coisas. As duas coisas, eles têm um ideal e usam meios para atingir o seu ideal. O problema, a discussão é se os meios são legítimos ou não. Assim, o que eu escrevi foi baseado numa notícia que eu tomei a valor de face, que o governo canadense Só um minutinho, deixa eu só anotar. Sim. Tomei a valor de face. Só vou anotar aqui para usar. Isso. Em algum momento eu vou usar isso. Tomei a valor de face, ok. Que com base numa aspas, né, enfim, da pessoa do governo responsável pela medida, que era o bloqueio de contas dos caminhoneiros que haviam, ou que se desconfiava que haviam bloqueado estradas e pontes e ruas e tudo mais. É isso. Não foi algo generalizado, não foi dirigido a todos os manifestantes, bem específico. Então, essa foi a notícia. Muito bem. Se não se provar verdade, obviamente, o que eu escrevi não faz sentido. Ok. E aí houve dois tipos de contraponto. O primeiro é o whataboutismo, né? Que eu já escrevi a respeito. Pô, a relativização. Black Lives Matter quebrou tudo, os antifas, o MTST, e ninguém faz nada. Puta, na boa, também estão errados, se quebrarem, se tal. Foi o que eu escrevi, aliás, né? A gente, com razão, condena esse tipo de manifestação, eu tenho que condenar o outro lado. Enfim, não estou defendendo um lado em relação ao outro, para mim tanto faz. Se é legal, se é ilegal, é ilegal. Pronto. Então, esse é bobo. Agora, tem um outro tipo de contraponto que merece uma discussão um pouco mais extensa, que é a natureza do protesto. Se a natureza é boa, o protesto, então, acaba sendo bom de alguma maneira, né? E aí tem duas formas de ser bom, né? O primeiro, nesse caso específico, o primeiro é o próprio decreto que exige a caderneta de vacinação, que se pode achar um absurdo, né? E o segundo enfim, o apoio da população. A população está toda apoiando e, portanto, legitima a ação dos caminhoneiros, né? Então, são duas formas de dizer que, afinal, se a causa é justa, vale tudo, né? E eu não concordo. Acho que não vale tudo. Se a ação pode ser justiça. Inclusive, a ação ser justa ou não depende de quem analisa, né? Tem uma parte da população, e eu não sei se é maioria ou minoria, mas o fato é que há pessoas que acham que o passaporte da vacinação é justo, né? Assim como tem uma parte da população que acha que invadir casas é justo, né? É uma causa justa, invadir terreno ocioso, né? É justo. Então, achar ou não que uma causa é justa não é suficiente, na minha visão, para justificar um ato ilegal, que é o de bloqueio, né? Não entramos aqui, eu não entrei, pelo menos, acho que eu deixei claro, não entrei no mérito das manifestações em si. Óbvio que as manifestações são livres, você pode sair na rua e protestar, né? O que não dá é ter ações que prejudicam a vida social de uma maneira geral. Essa foi a minha posição. Meu amigo Rodrigo Delosso, eu desconfio que talvez você não concorde na integralidade da opinião do nosso xará, então, por favor, gostaria que o senhor se manifestasse. Não, eu já me manifestei, lá, né, no post dele. Mas eu me manifesto aqui de novo. Eu concordo com o Marcelo Guterman que, se a gente for analisar do ponto de vista opinativo sobre o que é justo e o que não é justo, ele tem toda a razão. E daí
ações, né, que se baseiam nesse conceito, elas são polêmicas, porque sempre vai ter alguém que vai dizer que é justo e alguém que vai dizer que é injusto. Então, se ele olhar lá os meus comentários, e eu falei, olha, os meus comentários foram o seguinte: você tem medidas governamentais que são ilegítimas e você tem manifestações que são ilegítimas. Eu não entrei nem na questão da legalidade, porque, para mim, as manifestações no Canadá, até onde eu sei, elas foram todas legais. Eu vou falar também do direito de ir e vir, que esse daqui é uma coisa importante, dizer o que é legal e o que não. Mas, enfim, só na medida em si. O meu ponto todo é que o passaporte vacinal não tem fundamentação científica. Então, não é uma questão de ser justo ou ser injusto. É uma questão de ciência. Se a gente for negar a ciência aqui, morreu. Assim, a ciência não demonstra que o passaporte vacinal seja eficaz. Se ela não demonstra, a medida governamental é ilegítima por definição. Se a medida governamental é ilegítima por definição, a medida de protesto dos caminhoneiros é legítima. Não é uma questão de ser justo ou injusto, é uma questão de ser efetivo ou não de acordo com a ciência. É outro conceito. Então, é por isso que eu acho que a manifestação dos caminhoneiros é legítima. Não houve nenhum tipo de violência, em princípio, até onde, e existe o problema do impedimento de ir e vir. O que, se eu sou um cidadão que estou lá e quero ir e vir, né, eu ficaria chateado com essa medida. Mas aí, nós temos que levar em consideração que nenhuma manifestação legítima ou ilegítima é sem custo. E o que nós queremos é preservar o bem maior, que é a liberdade individual, a partir de uma medida que é claramente uma medida estúpida. É uma medida autoritária, é uma medida totalitária. E a consequência dessa medida, que é que é fazer o decreto emergencial, é pior ainda. E quando você vê que é isso que está sendo feito, isso daí está revelando o tipo totalitário do sujeito que está lá. O sujeito que está lá tem que ser retirado daquele lugar. Só que eu não posso fazer nada, eu só posso dizer isso, eu fico na minha aqui. Bom, isso que eu posso falar, cara. Eu acho que o meu xará merece um direito de réplica, se assim ele o desejar, mas antes disso, como disse lá no comentário que eu escrevi no mural do meu xará, coisa que eu faço em pouquíssimos murais, então entenda isso como uma lisonja, uma deferência, porque a sua opinião é uma opinião que eu levo muito a sério e respeito muito, e é sempre muito bem embasada. Fazendo coro ao que eu não escrevo em qualquer lugar. Fazendo coro ao que o Rodrigo diz, e tomando como exemplo a própria comparação que você fez, ainda que eu não possa precisar exatamente, né, e aí nesse sentido ser uma hipótese, mas de toda forma, assim, eu tenho a sensação que esses movimentos que acontecem no Canadá, eles têm uma relevância muito maior e representam um número muito maior de gente, arrisco dizer majoritário, do que é o caso do que nós temos aqui, pontual, de grupelhos radicais. Então, acho que nesse sentido já teria uma diferença aí. E concordo com o Rodrigo que a forma como o governo vem reagindo a uma medida que já anteriormente denota uma certa propensão a um totalitarismo, ainda que fazendo aqui um exagero da expressão, afinal de contas o Canadá é uma democracia, e diferente do que muita gente está falando, não está virando uma ditadura comunista, mas eu acho que está se fragilizando como democracia, eu acho que a reação do governo denota uma essência tirânica. Porque a sensação que eu tenho acompanhando o noticiário, né? Nós somos tudólogos aqui, né? Eu não sou nenhum especialista, não estou lá no Canadá, mas a sensação que eu tenho acompanhando o noticiário, e conforme as coisas vão acontecendo, a gente começa a olhar com um pouco mais de atenção, a sensação que eu tenho é que o governo, assim, não abriu margem para negociação. E a resposta do governo, em se tratando de uma democracia, me parece estupidamente exagerada. Eu acho que deveria ser aberta ali uma linha de negociação, acho que o governo poderia, né, talvez rever um pouco, porque, de fato, o passaporte vacinal é de uma imbecilidade incrível. Vamos pensar aqui comigo, né? Uma pessoa que não se vacinou, vamos imaginar, vai ter um evento como foi o Australia Open. Né? Então, imagina o caso do Novak Djokovic, ele não se vacinou, ele chega às vésperas lá do evento, e com o teste lá que ele fez, como todo mundo faz quando vai viajar, dando um negativo, ele não está contaminado. Em contrapartida, chega uma pessoa lá com
com todas as doses, seja lá quantas forem, né? Porque daqui a pouco vai ter mais. E pelo menos o que a gente tem até agora é que essa pessoa pode estar contaminada e transmitindo. Então, o passaporte em si é uma medida que não para em pé sob a ótica até da própria ciência. Então, assim, a forma como o governo reagiu, como o Rodrigo diz, acho que denota. Então, nesse sentido, e eu tenho a sensação, assim, que esse Trudeau, na próxima eleição, ele vai tomar uma surra. Então, assim, diferente do Xará, né, e até a própria questão da lei, né, porque para a gente dizer que é ilegal, então, em tese, né, partindo do princípio da contraposição daquilo que é hipótese, daquilo que cada um de nós acha, mesmo a ilegalidade precisará ser julgada, né? E até então você não teve essa manifestação, pelo que eu li, judicial, que a gente tem uma resposta do governo com a mão forte, né? Xará, eu acho que você tem direito a uma réplica aí, se assim o quiser. Não, veja, eu não vou nem entrar no mérito da discussão se é científico, se não é, se é justo ou não. Se é justo ou não. O fato é que o governo tem o mandato de determinar regras. E se essas regras estão de acordo com a Constituição local, e isso é julgado nos devidos fóruns, eu imagino que num país sério como o Canadá os devidos fóruns funcionem, né? A lei está valendo, pode ser injusta, a gente pode achar que é injusto, que é anticientífico, whatever. O fato é que existe um mandato dado por um governo legítimo, eleito e tudo mais. E, por outro lado, não há, entendo que não haja, né, nenhum constrangimento à livre manifestação. O que foi punido é o bloqueio ao direito de ir e vir, né? Sim, só, pelo que eu li. Óbvio que, como você disse, a gente está a 10 mil quilômetros de distância, né, até mais. Mas temos autoridades de tudólogos renomados, exatamente. Não é só tudólogos. Então, tomando como premissa, né, que tenha sido somente isso, porque eu não vejo, no momento em que se considera que seja crime impedir o direito de ir e vir das pessoas, e isso eu acho que é assim em qualquer lugar do mundo, não vejo como negociar. É que nem negociar com sequestrador. Você fala, pô, eu estou aqui sequestrando a sociedade, deixando todo mundo aqui, né, bloqueando uma ponte onde passa 25% do comércio entre Estados Unidos e Canadá, e agora vamos negociar. Não tem negociação com o sequestrador, ele está sequestrando, né? Então, para mim, esse é o único ponto, né, da questão. E por isso que eu fiz a comparação com o MTST, que eu não acho que seja uma reivindicação justa, mas esse não é o ponto. Alguns acham, né? E eu não estou aqui para tentar convencer ninguém. Meu ponto só é que o cara não pode interromper a marginal. Não pode. Qualquer que seja o coisa, né? A não ser que a gente entre num outro regime, o regime do mais forte, né? Que não é regido por leis, tal. Aí é difícil. Eu acho que é uma discussão que vai longe, né? Tal qual a questão do limite da liberdade de expressão. Sim. Seria como se nós discutíssemos aqui qual é que é o limite da livre manifestação diante de uma violência governamental, de um governo opressor, enfim. Isso aí eu acho que, ao final das contas, melhor do que ninguém são os tudólogos canadenses. Nós temos a nossa escritório de representação em Vancouver, Ottawa e Toronto, e vamos tentar aí fazer uma conexão, talvez no próximo programa, com os nossos correspondentes, para ver as impressões que eles nos trazem. Bom, agora que nós já falamos de tudo, vamos se divertir? Vamos se divertir? Vamos aqui, ó, né, desopilar. Eles podem ter ganho a copinha, mas seguem sem mundial, conforme eu havia previsto. Aquele segundo gol, recebi com profunda tristeza. Ali naquele momento, o meu... No meu caso, eu literalmente rolei de rir, entenderam o trocadilho? Rolei, no meu caso, rolei, né? De rir. E é isso, né, gente? Palmeiras segue esse mundial, continua chacota, né? Uma pena nós não termos um palmeirense aqui entre nós para a gente poder fazer bullying, esse tipo de coisa, mas que fica aí a nossa homenagem, né? Pelo menos a minha. Mas o nosso grupo não tem, né?
nenhum palmeirense. Né? Aqui entre nós 5 não tem Falta. nenhum palmeirense. Eu acho que a gente pode fazer uma menção honrosa ao nosso amigo de Papo de Boteca, Eduardo Galvão, que eu parabenizei, né? Porque afinal de contas, né? Palmeiras, juntamente com o Vasco, o Vitor fez a devida correção, ainda que o Verão Vivo da Band para mim não conte, mas é o único clube brasileiro com 2 vice-campeonatos mundiais. Pô, puta título, né? Não. É verdade. Tá que o Vasco ganhou, não foi uma. vice. É que ano passado o Palmeiras não foi vice, tá certo. Não, na verdade não é que ano passado o Palmeiras não foi vice. Ano passado o Palmeiras não foi pro Mundial, né? Né? Sim, não marcou um gol, né? E aí, você ficou triste? Abre seu coração. Você tava torcendo pra porcada, não tava, indiferente? Porque eu me diverti pra cacete, meu. Fui impiedoso. Eu porcada. Os suínos que fazem parte do meu entorno sofreram comigo. Eu de fato, eu tenho uma certa dificuldade de fazer bullying. Eu vou abrir o jogo aqui. Eu realmente não tiro muito sarro de amigos que torcem para outros times. E no caso do Palmeiras, de fato, eu até concordo com o Guilherme, o nosso colega de Papo de Boteco. Era a última chance de um time sul-americano ganhar essa porcaria, né? Não vai acontecer mais. As próximas edições vão ser outro formato, tal. Nunca mais vão ter chance. E era uma chance. Fale pelo Santos, ser... meu amigo. Fale pelo Santos. Não vai dar. Não esquece. Não existe. Como assim? São Paulo foi campeão em cima do Milan, foi campeão em cima do Barcelona do Liverpool. É um jogo. Um jogo pode acontecer tudo. Campeonato não. Um campeonato não. Esquece. Não vai rolar mais. Enfim, tenho amigos palmeirenses, tal. Fiquei com pena. Agora, essa minha pena ela terminou muito rapidamente, quando eu pensei na encheção de saco que ia ser se eles tivessem ganho. Aí eu fiquei aliviado. Porra, meu! Eu rolei de rir. Gastei o dedo à tarde, mano. Foi legal pra caramba. E aí, Rodrigão, você aproveitou dos leitãozinhos aí do seu entorno? Ou você fez que nem o Xará que ficou com dozinha? Eu fiquei com dó, cara, porque deixa eu te falar, minha família, eu tenho uma parte da família que é muito palmeirense, sabe? Puta, olha que tesão, meu. Quem me dera ter uma porcada em volta para poder zoar. Fiquei lá na minha, tá tudo bem. Eu fiquei até triste que o Palmeiras não ganhou. Eu tô até torcendo pro Palmeiras, sabe? Sei. Mas, assim, tem essa parte boa, que o cara continua sem título, né? Os caras lá vão... Eu até admiro, de certa forma, a resiliência, né? Pô, eu achei até que ia dizer pé quente pros caras, porque eu mandei um passageiro pro Uruguai, voltou feliz, e mandei o passageiro para Dubai, que infelizmente não voltou feliz. Por ele, se tivesse ganho, eu ia ficar feliz por ele. Mas também não vou ser hipócrita e dizer que eu sofri pela derrota, né? Foi legal. Bom, meus amiguinhos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu queria pedir aí para vocês, se vocês têm uma bola dentro, bola fora. Eu vou até tomar liberdade de começar aqui. Bom, a minha bola dentro, obviamente, vai para o nosso anjo de luz, né? Para o presidente Jair Bolsonaro, que livrou o mundo da Terceira Guerra Mundial, ainda que muita gente não acredite nisso, né? Notícia fidedigna, né? Ele se juntou a Vladimir Putin no legítimo direito de defender sua nação, né? E o Bolsonaro foi lá e sensibilizou aquele coração frio, típico da região. Então, minha bola dentro para ele. Engraçado, a minha bola fora vai para a nossa junta, né? Que realmente essa manifestação do TSE tentando nos proteger, né? Eu acho que é muito mais um atentado contra a liberdade de expressão, das pessoas trocarem ideia e ter endereço certo. A minha dica vai para eu não diria, uma minissérie, né? Que conta a história de uma moça, chama Inventando Ana, no Netflix. Uma história relativamente recente de uma moça que se enfronhou na alta classe nova-iorquina e esteve às vésperas de aplicar um grande golpe, e vale a pena assistir, porque esses tipos, eles são, assim, interessantes, né? Como eles são capazes de manipular a ganância alheia, né? Então, vale a pena assistir. É minissérie daquelas que você pode pegar aí, final de semana tá com pinta de ver, ser meio chuvoso, e dar uma maratonada. Essa é a minha dica. E aí, Xará?
A minha dica vai na linha do. Eu não tenho bola dentro, bola fora, não consegui pensar. Agora, a minha dica vai na linha do golpe. A gente já conversou antes de começar o programa. O golpista do Tinder. Um Sensacional documentário. também, espetacular. Muito bom. Um documentário bem engraçado. Engraçado para quem está assistindo, né? Coitado das mulheres. Coitada, mais ou menos, né? Também. Porque eu Se vou te ele dizer. fosse frentista, ele conseguia Então, aplicar aqueles golpes? então. Obviamente não, né? Se ele tivesse foto, olha, estou aqui batendo uma laje. Então. Ele conseguia match no Tinder, agora uma fotinha num jatinho já facilita as coisas, né? Pô, não tem dúvida. E restaurante caro, tal. E o cara conseguia fazer uma espécie de, era uma bicicleta. Ele pegava, roubava de uma para gastar com a outra, né? E a mulherada toda babando o ovo pro cara, impressionante, assim, do nada, né? E dando dinheiro pro cara, enfim, Cara, um surreal, né? negócio Surreal. surreal. E aí, Rodrigão, sua bola dentro, sua bola fora e a dica se houver. Eu bola fora para os fact-checkers, né? Rodrigo, mas eles têm trabalhado tanto, eles falaram lá que é mentira que o Bolsonaro vai ganhar o Nobel da Paz. Pô, esse pessoal não... Imagina, daqui para frente eles não vão dormir mais. Não, cara, mas até coisa verdadeira da Universidade John Hopkins lá, os caras estão dizendo que não corresponde à verdade lá no Facebook, não sei o quê. Mas então, assim, eu queria bola fora para o fact-checkers, uma bola dentro para o Facebook, que tirou a tarja da ivermectina, agora pode falar de ivermectina no Facebook livremente, uma bola dentro para isso. Finally. Hã? Finally. Eu queria dar uma bola dentro. Faz tempo que eu estou para falar disso, faz um tempinho, né? Faz umas 2 semanas. Uma bola dentro para a diplomacia do nosso país, né? Uma das piores representações que a gente já teve, segundo a imprensa e tudo mais, né? Talvez o pior quadro da diplomacia que nós tivemos. Só que só de cabeça eu me lembro de 3 fatos que contradizem esse diagnóstico. Primeiro é o acordo com a União Europeia, né? O último, o segundo eu esqueci agora, né? Me pegou. Mas o último, daqui a pouco eu lembro. O último é o Global Entry, do qual o Brasil passa a fazer parte. Não sei quanto tempo vai demorar para ser efetivo e tal, mas o convite aí para fazer parte da OCDE. Isso, são os 3 fatos. Convite para fazer parte da OCDE, que o Cleveland nos mostrou num brilhante artigo aí quais são as vantagens que isso pode trazer. E mais recentemente o Global Entry nos Estados Unidos, né, mostrando que o cidadão brasileiro está deixando a 3ª categoria do mundo, indo para a 2ª categoria, né? Que vai ser sempre de 2ª categoria, a gente já sabe, né? Brasileiro, afinal, olha os candidatos a presidente que nós temos, né? Mas, Champions B. Mas já é uma evolução, né? Saímos dessa evolução aí. Tem uma outra notícia essa semana que o Brasil, em termos de liberdade econômica, ele avançou alguns postos aí com o ministro Paulo Guedes, né? Isso também é um ponto positivo. Uma curiosidade, isso amoleceu um pouco o seu coração rochoso ou ainda não? Ainda não. Tá. Ainda não. Tudo Mas, bem. enfim, já é alguma coisa. É melhor isso do que nada, né? Enfim. Então, essa é minha bola dentro, minha bola fora. Mas o que eu queria enfatizar aí é a péssima condução da diplomacia do Brasil, que marcou 3 gols aí, que as outras... Foi sem querer. Foi sem querer. Mas gol de canela, mas foi sem querer, mas... Bater no joelho. Gol de canela técnica, também... né? Gol de canela também vale, e eu vou acrescentar aí uma outra conquista, a meu ver. Como brasileiro, eu me sinto muito mais representado com o Brasil estando mais distante nas suas relações diplomáticas, tanto com a Venezuela como com Cuba, né? Países que oprimem seus povos, né? Então, eu acho que também esse é um gol aí. Mas sempre deixando claro, uma péssima diplomacia, né? Que
faz gol, assim, fez o terceiro gol, assim. É que o pessoal tem uma saudade do Marco Top e do Celso Amorim, né? Esses daí são bons pra caramba, né? Exatamente. Bom, meus amigos, encontrar vocês é sempre prazeroso, saudade de quando esse quinteto consegue se encontrar, mas a gente vai levando. Xará, obrigado. Rodrigo, obrigado. Rodrigo disse certa ocasião uma coisa que eu acho que é muito espelho do nosso grupo, né? E que, sem falsa modéstia, eu acho que nesse sentido a gente serve de exemplo para os tempos atuais, né? Como é que é legal a gente poder debater sobre os mais diversos temas, poder divergir de forma intelectualmente honesta, e isso não passe um fio de cabelo desse vínculo afetivo que a gente tem através da nossa amizade, né? Que bom seria se todo mundo conseguisse debater assim. Sorte minha que tenho vocês aqui comigo. Um abração, até a próxima. Até semana que vem. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.